temos então o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e também o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Poder Expresso. Uma boa tarde a vocês. Quero primeiro, então, que vocês cumprimentem a nossa audiência, depois vou explicar como é que vai funcionar um pouquinho do nosso debate. Boa tarde, Suane. Boa tarde, Rogério Correia, meu colega parlamentar. E boa tarde, audiência do SBT News, nesse brilhante programa apresentado por você, Guerreiro. Boa tarde, Sóstenes, Suane, e agradeço aí a SBT pelo tema político de grande importância que vamos debater hoje. Muito obrigado. Então, agora a gente vai para o nosso debate. Vou fazer um questionamento aos dois e cada um vai ter 2 minutos de resposta. Vamos cronometrar aqui o tempo para que vocês possam ter a liberdade de falar livremente durante esse período. E em algum momento farei perguntas diferenciadas, mas tudo vai ser de forma alternada. Quem responder primeiro a primeira pergunta, na segunda a gente vai fazendo essa alternância. A gente vai dar então 2 minutos de tempo para cada parlamentar se posicionar e também 1,5 minutos para considerações finais. Então o meu primeiro ponto para vocês é que a gente tem como a oposição e a base do governo receberam a decisão do Supremo. Quero saber se foi uma surpresa para algum dos lados. Vou começar, então, a resposta dessa pergunta com o deputado Sóstenes Cavalcante. Sônia Guerreiro e telespectadores, nós recebemos a notícia sem nenhuma surpresa. Nós já estamos convivendo com a ditadura, em especial do ministro Alexandre de Moraes, já há algum tempo, onde ele persegue o presidente Bolsonaro e toda a sua família de maneira sistêmica, alguns parlamentares que são conservadores de direita, em especial aqueles que têm chances, segundo as pesquisas de opinião, de ganharem e serem senadores da República, ele faz o mesmo tipo de perseguição. Bom, a gente, deputado Rogério... Desculpa, eu tive um probleminha na conexão. Não, tudo bem. Não tem problema não de perder um pouquinho do meu tempo. Mas nós já estamos... Mais 1,5 minutos, deputado. Mais 1,5 minutos, só para a gente... Nós já estamos, lamentavelmente, como oposição, nos habituando à ditadura do ministro Alexandre de Moraes, imposta ao país em nome de uma associação. A associação essa do presidente Lula com Alexandre de Moraes, onde ficou estampada e clara esta semana na decisão da anulação de mais um imposto que o governo do descondenado Lula impôs ao Brasil, que é o aumento do IOF. Aliás, este é um governo marcado por aumento de impostos. Já são 28 impostos e tarifas aumentadas desde que Lula voltou a presidir o Brasil. E nesta semana ficou escancarada essa associação entre o ministro Alexandre de Moraes e Executivo Nacional, quando ele devolve ao bolso dos brasileiros mais impostos para os brasileiros pagar. Então, não foi nenhuma surpresa essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu, com seu ódio mortal contra a família Bolsonaro, fazer uma escalada autoritária contra o presidente honesto, probo, que se revira a vida dele de cima para baixo, não acha nenhuma roubalheira, como foi o presidente anterior, que foi condenado em 3 instâncias, todas elas por corrupção, por lavagem de dinheiro, que foi o que o ex-presidente da República, o descondenado Lula, ocorreu com ele. Hoje, essa associação quer imputar ao presidente Bolsonaro que seria mais do mesmo. Não é. O maior presidente democrático, patriota e que nunca roubou e nunca vai ser condenado por roubo nenhum é o presidente Bolsonaro. Agora, então, deputado Rogério Correia, eu vou adicionar 10 segundos aqui o seu tempo, porque estourou um pouquinho a fala do deputado Sóstenes, então 2:10 para a sua resposta, como a base do governo recebeu, né, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente. Com muita tranquilidade e aliviados. Bolsonaro estava com um plano de fuga há mais tempo. Eu mesmo, junto com o líder Lindbergh, na Câmara, tínhamos pedido ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República que já em março fizesse a colocação da tornozeleira no ex-presidente golpista Jair Bolsonaro
e que, ao mesmo tempo, pudesse também efetivar as medidas para que ele não se aproximasse da embaixada, para não fugir e não pudesse sair de Brasília sem autorização judicial. Fizemos isso em março porque Eduardo Bolsonaro já foi para lá para articular toda essa bagunça que nós estamos vendo agora. Inclusive para boicotar o Brasil, fazer sabotagem da economia brasileira e da democracia brasileira com ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário. Depois disso, eu já reiterei esse pedido quando Carla Zambelli também fugiu do Brasil, já era a segunda. E nós falamos, o terceiro a fugir vai ser Jair Bolsonaro. Pedimos também que fosse efetivada essas alterações, essa colocação de tornozeleira eletrônica. E agora, dia 10, semana passada, eu reiterei o pedido ao Supremo Tribunal Federal, depois de tudo isso que o Trump sinalizou que era para Jair Bolsonaro ir para a Embaixada Americana, que ele daria guarida para que ele continuasse lá fazendo a única coisa que Jair Bolsonaro e essa extrema-direita sabe fazer, que é tentar fazer o caos surgir, a instabilidade política e econômica, inclusive com tarifas contra o nosso país, e a partir daí tentar golpes no Brasil, como tentaram o 8 de janeiro. Então, Bolsonaro não é vítima desse processo. Bolsonaro é réu. Ele tentou um golpe antidemocrático no Brasil, um golpe que seria violento. Tinha, inclusive, planejamento do assassinato do presidente Lula, tinha tentativa de assassinato do vice-presidente Alckmin e do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Então, este é o quadro. Ele agora vai ser julgado e condenado, como diz o processo democrático no Brasil. Agora, quero saber qual é a estratégia, tanto da oposição quanto da base do governo, a partir dessa decisão de Moraes. Vamos começar agora com o deputado Rogério Correia. Sônia, a estratégia agora é nós esperarmos o processo democrático brasileiro seguir com tranquilidade. Eu estou ouvindo dizer aí pela base da oposição que eles agora querem pacificar o Brasil. Vocês viram aí nas palavras do sócio como é que ele quer pacificar, atacando todo mundo. É o que eles fazem no Congresso Nacional o tempo inteiro. Guerra, 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 é desestabilizar, é ódio latente, é assim que funciona a extrema-direita brasileira. E eles, então, agora falam em pacificar. O Brasil está em paz, o nível de emprego no Brasil está excelente, nós temos pleno emprego no Brasil, o PIB está crescendo, a economia do Brasil vai bem, mesmo os preços que estavam altos têm agora uma queda importante, inclusive, de alimentos. Então, o Brasil vai bem. Hoje, o presidente Lula estava na beira de São Francisco, anunciando, inclusive, nos estados do Nordeste, o mais especialista, um programa extraordinário para o Brasil. Então, o Brasil está calmo. Quem está nervoso nisso são os bolsonaristas, porque pegos com a boca na botija tentando dar um golpe, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal na maior calma. Não existe ditadura nenhuma, estão podendo falar o que querem, inclusive esse monte de bobagem que o Sócio falou antes, e é assim que agem os bolsonaristas. Portanto, um processo democrático, o Supremo vai julgar, nós vamos aguardar com calma, começa em agosto o julgamento e provavelmente em setembro termina o julgamento, e pelo que eu sei, porque eu fui membro da CPMI do golpe, que foi, aliás, sugerida e solicitada pela oposição e pelos bolsonaristas, Bolsonaro vai acabar se dando mal e vai ser preso, porque as provas são enormes da tentativa de golpe. Um golpe que, repito, violento, com quebra-quebra no dia da diplomação do presidente Lula, tentativa de invasão da Polícia Federal, colocação de bombas no aeroporto de Brasília, pessoas ocupando a porta do Exército e pedindo ditadura militar. Tudo isso agora veio à tona, vai ser punido e eles foram pegos com a boca na botija. Agora é não reclamar muito, que quanto mais reclama, mais dói, sócio. É aceitar agora o resultado do julgamento supremo. É assim que funciona a democracia. Deputado Sóstenes. Bom, a nossa reação é a reação da indignação de um justo. Um homem que governou o Brasil, que há 2 anos e meio, desde quando entregou o comando do país a quem ganhou uma eleição num processo eleitoral muito duvidoso, diga-se de passagem, com um que agora persegue descaradamente o presidente Bolsonaro, que era o presidente do TSE, que deveria ser árbitro, mas hoje fica claro que ele tinha lado e nas suas decisões ali influenciou num resultado que foi ajustadíssimo, o resultado eleitoral. E aí eu fico aqui ouvindo o meu colega, com todo respeito, Rogério Correia, falando de ódio.
Ora, ódio, eu acho que quem está sentindo nessa hora, Rogério Correia, são os brasileiros que receberam na última eleição uma promessa de picanha e agora não tem nem picanha, nem café, não tem nem ovo, porque o ovo, Rogério Correia, se você não vai ao supermercado há algum tempo, já está R$ 1. O café, R$ 80 o quilo. Onde ficam os pobres nessa história? Como os pobres conseguindo levar comida à mesa? Eu ainda visito supermercado, Rogério Correia. Se você está vivendo na Suíça e não faz mais isso, eu vou te dizer, vá ao supermercado que você vai ver as pessoas devolvendo parte da compra, porque o brasileiro que vocês falam que o Brasil vai bem, obrigado, a economia vai maravilhosamente bem, está devolvendo parte das compras no mercado porque perderam o poder de compra. O governo inventou história, enganou a população com essa história de picanha e cervejinha e agora nem abóbora os coitados brasileiros estão conseguindo comprar os mais pobres. Porque, lamentavelmente, nós estamos com a economia com a maior taxa Selic. E quem precisa fazer um crediário hoje para comprar um colchão para sua casa, uma geladeira, não está conseguindo. Tristemente, nós estamos vivendo o pior desgoverno da história do Brasil e agora ainda associados com o Supremo Tribunal Federal para produzir perseguição. E estamos, sim, num regime que o próprio governo, o próprio presidente fala de democracia relativa para perseguir os oponentes políticos. Agora, em relação ao Congresso Nacional, que reflexos essa decisão pode ter nas pautas do Congresso Nacional? Quero entender isso tanto dos dois lados, começando pelo líder do PL, Sóstenes, quais são as movimentações dentro ali do Congresso. Então, a gente teve aqui, voltamos então, que reflexo teremos em pautas no Congresso, se a defesa da anistia ela vai continuar dentro da Câmara dos Deputados. Suane Guerreiro, este primeiro semestre foi o semestre que a Câmara produziu menos nos últimos 20 anos. Por quê? Porque nós, desde o início, que estabelecemos como prioridade, junto ao presidente Hugo Mota e ao presidente Alcolumbre, que fosse pautada a anistia, e ambos se negaram a pautar. Mesmo depois de termos assinaturas para os requerimentos, temos a maioria dos deputados a favor da anistia, lamentavelmente a decisão dos presidentes não levou esse assunto à frente. Por conta disso, estamos fazendo um processo de obstrução na Câmara desde então. Então, tristemente, a Câmara que deveria produzir matérias legislativas positivas ao Brasil está trabalhando a passos lentos. Não paramos na totalidade porque não temos a maioria dos deputados de oposição sendo da oposição. A maioria ainda é governista porque o governo coopta sua base através de emendas, através de cargos no governo, diferente do governo Bolsonaro, que não distribuiu cargo a ninguém, a nenhum partido, fez um ministério técnico. Hoje você vê aí 40 ministérios, o dobro dos ministérios que o presidente Bolsonaro tinha, e dividido para partidos políticos, para o balcão de negócios que o governo e a esquerda sempre fizeram. Continuam do mesmo jeito e nós vamos continuar obstruindo as matérias agora de maneira mais intensa, não só para que venha a anistia, mas que desculpa aí minhas interrupções de vídeo, mas que venha a anistia, que venha a CPI do abuso de autoridade, que venha também a PEC monocrática que já foi votada no Senado, está na Câmara paralisada, que a gente votar para fazer o enfrentamento a esses desmandos e desequilíbrio institucional do Poder Judiciário em cima dos demais poderes aqui no Brasil. Deputado Rogério Correia. Bem, em primeiro lugar, dizer que no governo Bolsonaro nós tínhamos a famosa fila do osso. Tivemos gasolina que chegava a R$10. E agora os bolsonaristas querem esquecer desse fato e dizer que o problema da economia brasileira de preço é agora. Agora está muito mais barato que na época de Bolsonaro. Mas veja bem, o que pretende o Congresso Nacional agora? Ele precisa continuar funcionando normalmente. Então, depois do recesso, nós vamos continuar com a nossa pauta. Tem pautas importantes. Pauta, por exemplo, que eu acho fundamental, é acabar com a cobrança de imposto de renda até R$5.000 e taxar os poderosos. Eu sei que isso dá crise no Congresso Nacional, porque é um congresso de maioria dos ricos, grandes empresários e grandes fazendeiros, 72%. Mas o povo está se mobilizando. Eu costumava dizer que é mais fácil o Saci cruzar as pernas do que cobrar imposto de super rico no Brasil.
Mas com o presidente Lula e com a mobilização do povo, nós já aprovamos na comissão especial isentar até R$ 5.000 os mais pobres e até 7.350 diminuir o imposto também de setores da classe média. Nós vamos votar também a diminuição da renúncia fiscal, aqueles grandes empresários bilionários que têm lá lobbies, e nos lobbies leis que os fazem não pagar imposto, terão que pagar. Então é o Brasil dividindo renda, fazendo justiça social. Isso irrita a oposição. Agora, não vai ser a pauta para se fazer anistia, isso não pode acontecer, isso é inconstitucional. Eu às vezes fico pensando se o PL está querendo, no Brasil, fechar de novo o Supremo Tribunal Federal, agora com legislações improváveis e inconstitucionais, porque um deles já ameaçou que ia fechar o Supremo com um cabo, um jipe e 2 soldados. Esse está foragido. O outro que está aqui, o senador, também filho do Bolsonaro, disse que era perigoso vir bomba atômica dos Estados Unidos para o Brasil se render ao Trump. Então, realmente, eu vejo que na oposição e no bolsonarismo é só ódio e só políticas ditatoriais e não democráticas. Vou fazer um último questionamento, começando com a resposta do deputado Sóstenes, que é em relação ao ex-presidente. Ele tem algumas imposições, como tornozeleira eletrônica, algumas limitações, como, por exemplo, está impedido de usar as redes sociais, de sair no período noturno, nos finais de semana, também aos finais de semana, feriados e folgas, e também de conversar com embaixadores, enfim, uma série de restrições que foram impostas pelo Supremo. Na sua avaliação, e quero entender a avaliação do deputado Rogério Correia também, de que forma isso impacta nas eleições do ano que vem, digo, em relação a um possível sucessor, um líder aí da direita no país. Deputado Sóstenes. Bom, primeiro, não tem sucessor. Nosso presidente Bolsonaro voltará muito mais forte em 2026. Isso é o que indica todas as pesquisas de opinião, que ele lidera todas as pesquisas nesse momento, por causa dos desastres econômicos e de governo que o governo Lula vem fazendo. Eu acho que você acabou esquecendo a principal sanção que foi dada hoje ao Bolsonaro. Ele está impedido de falar com o seu filho. Eu desconheço o judiciário brasileiro fazer isso com algum traficante, com algum estuprador. Eu só conheci um outro fato político parecido, que foi a proibição da filha do deputado Roberto Jefferson de falar com ele por 2 vezes na história da democracia relativa brasileira, por questões políticas. Pais não puderam falar com seus filhos. Isso é muito grave. Você que é um pai que me assiste agora, uma mãe, se coloque no lugar do presidente Bolsonaro, que a partir de hoje, por conta da associação presidente Lula e Alexandre de Moraes, ele não pode mais se comunicar com seu filho. Foi essa a decisão mais grave. Ele não está preocupado com a tornozeleira, mas um pai não poder falar com o filho, essa é uma punição desumana. Contra essas arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, que nós da direita, nós conservadores, vamos lutar e vamos trazer em 2026 de volta à presidência da República o presidente Jair Bolsonaro para fazer o Brasil voltar a sorrir, o Brasil voltar a ter orgulho do verde e amarelo, porque já basta de vermelhinhos, já basta daqueles que querem fazer do nosso país parceiros de ditaduras como Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã, apoiar grupos terroristas como o Hamas. É isso que esses governos apoiam em políticas internacionais. Por isso eu tenho certeza que todas essas decisões só vão reforçar o presidente Bolsonaro para voltar em 2026. Deputado Rogério. O lema agora dos bolsonaristas é: minha tornozeleira jamais será vermelha. Olha onde eles chegaram agora, a preocupação é com a tornozeleira. Olha, é bobagem essa questão de pai e filho, porque não se trata disso. Você tem um pai que é um assassino, que está na prisão, e um filho que é assassino, e estão combinando de fazer outro assassinato, evidentemente os dois não podem se conversar. E olha, Bolsonaro e Flávio e Eduardo Bolsonaro são pai e filho golpistas. Um está nos Estados Unidos atacando o Brasil e a nossa soberania, e o outro está aqui coordenando isso. Então não é pai e filho, ele está proibindo a conversa entre 2 golpistas que estão atacando a soberania nacional, estão atacando o Brasil, estão atacando a economia nacional.
Então, esses é que estão, de fato, proibidos de se falarem. Quem foi injustiçado nisso, sócios, foi o Lula. Esse sim, que não pôde nem ir ao enterro do irmão, esse morto. Portanto, nada teria que ser falado. E o neto dele, que foi morto, que vocês não tiveram a mínima solidariedade com o neto do presidente Lula, que agora vim falar entre dois adultos golpistas que tramam contra o Brasil e achar que o Supremo vai ficar assistindo que ele simplesmente dê fuga para o outro e lá dos Estados Unidos continue tentando gerar o caos, como fizeram no 8 de janeiro para tentar outro golpe. A democracia hoje no Brasil saiu vitoriosa e o Congresso Nacional, evidentemente, vai acompanhar o processo democrático com muita naturalidade. Bolsonaro tem ainda as alegações finais para fazer para tentar mostrar a sua inocência. Se não mostrar a inocência, o que eu acho impossível, porque ele foi o chefe do golpe, ele será punido, será preso e assim o Brasil continuará no processo democrático. Vocês arrumem outro candidato, um que seja menos ruim do que o Bolsonaro. Agora vamos às considerações finais. Cada um vai ter 1 minuto e meio para essas considerações finais. Vou começar pelo deputado Rogério Correia, que foi o último a responder a pergunta anterior. Bem, é isso que eu digo. Acho que o Brasil está em pleno funcionamento democrático. O Supremo Tribunal Federal é o responsável pelo julgamento do caso de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático Brasileiro. Essa tentativa de golpe era de um golpe violento, que tinha de tudo, inclusive tentativa de colocar-se bomba. Aliás, colocaram e não explodiu no aeroporto de Brasília. Teve tentativa de invasão da Polícia Federal, quebra-quebra de ônibus, queimaram lojas e carros, se empilharam em estradas para não deixar alimentos chegar nas cidades, ficaram em frente aos quartéis pedindo ditadura militar, revolta do regime de tortura no Brasil. Tudo isso para tentar fazer com que Lula não assumisse. É esse o julgamento que está sendo feito. E quem articulou isso, inclusive lendo e formulando uma minuta do golpe, foi Jair Bolsonaro. Esse é o caso concreto, é isso que está sendo julgado. Quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Ele vai fazer isso. Não adianta tentar, pelo Congresso Nacional, desmanchar aquilo que a Constituição já coloca, inclusive, como cláusula pétrea. Então, que o povo brasileiro fique tranquilo. O sistema democrático está em pleno funcionamento, o presidente Lula está trabalhando, como mostrou hoje no Nordeste, fazendo, na nossa opinião, um belo governo, e isso será julgado nas urnas com o presidente sendo candidato à reeleição. Aqueles que cometeram crimes não poderão ser candidatos, precisam arrumar, portanto, outros candidatos, e eu espero que o processo democrático continue assim, sem novas tentativas golpistas e sem desestabilização social e econômica, que só prejudica o Brasil, como a taxação do Trump, que quer taxar agora o PIX. Ou seja, são os bolsonaristas querendo taxar com Trump o Brasil. Deputado Sóstenes, aumentar um pouquinho o tempo para 2 minutos, para a gente igualar aí nesse tempo de considerações finais. Vocês acabaram de ver o discurso do meu colega dizendo que não é problema um pai não falar com o filho. Justamente não é problema para petista, para esquerdista, que não valoriza a família. Lógico que é problema um pai não falar com o filho. Isso não é normal. O sistema jurídico brasileiro não prevê esse tipo de sanções, e eu dei claramente 2 exemplos que aconteceram na nossa história depois da redemocratização, que foram por motivações políticas. É lamentável ver a esquerda, que tanto odeia a família, que tanto odeia a pátria, que tanto odeia o verde e amarelo, ficar tendo que ouvir esse tipo de discurso que o meu colega acaba de fazer e achando que eles vivem no mundo deles. Tristemente, voltando aqui, Soane Guerreiro, tristemente, essa é a esquerda, que é analógica, ficou nos anos 80, que tem um discurso retrógrado, mas o Brasil quer olhar para frente. E o Brasil quer paz, quer ordem. O Brasil quer de novo voltar a respirar menos impostos. O Brasil quer respirar uma iniciativa privada forte, gerando emprego e renda aos brasileiros, devolvendo o poder de compra. Quando o meu colega falou aí anteriormente que o combustível, o presidente Bolsonaro saiu do governo deixando o álcool
a R$ 3,99. Vai você hoje num posto de gasolina e veja aí a mentira deslavada que o Rogério acabou de falar aqui em rede de televisão, para falar que o combustível hoje está mais barato que com o Bolsonaro. Ele saiu e deixou a R$ 3,99. Coloca hoje um combustível no seu carro, você vai ver quanto que está mais caro. Tristemente, o Brasil está chorando pelo ódio destilado pela esquerda e pelo governo do descondenado Lula. Mas em 2026 nós voltaremos com o Bolsonaro mais forte para a esperança do brasileiro voltar a existir. Muito obrigado a você, Rogério Correia. Deputado Sóstenes Cavalcante, deputado Rogério Correia, muito obrigada pela participação aqui no Poder Expresso, a gente trazendo as visões, né, diferenciadas em relação a esse mesmo tema. Agradecemos a contribuição, o espaço fica aberto